Oi, galera que tá entrando. Bem-vindos e bem-vindas. Eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem e a minha interlocutora, Maritza, do Yoga com Self-Healing, porque vai ser um bate-papo entre nós duas. Mas vocês já podem, inclusive, ir pensando nas perguntas sobre a relação entre os florais e a prática de yoga, de que maneira o uso de essências florais pode contribuir com o seu desenvolvimento na prática de yoga. Eu queria saber se vocês viram a divulgação e vocês entraram no bate-papo na sala por conta de ter visto a divulgação anteriormente ou porque vocês viram agora que eu entrei no ar e aí vieram ver o que está acontecendo. Olá! Pode solicitar, Maritza, nossa conversa. Tudo certo. Eu queria saber se o posicionamento da câmera tá bom assim, porque tá meio na diagonal. Mas para mim fica mais confortável assim. Agora sim, eu acho que estava do lado contrário, estava tudo preto. Ah, que tava aguardando. Aqui aparecia como aguardando você entrar. Ah, é assim mesmo. Deixa eu apertar Então aqui. é isso, que bom! Ouve, quanto tempo? Uma semana e 2 dias, 9 dias. Semana passada a gente estava aqui conversando. E agora é a nossa vez. Falar sobre yoga, florais. Conta aí como é que foi esse processo aí da prática, do yoga antes do floral. Antes do floral. Bom, eu comecei a praticar na virada dos 15 para os 16 anos. Nossa, Eu cedo. era bem novinha. Bem E novo. aí, o que me despertou a vontade de ir praticar yoga, na verdade, foi uma busca por autoconhecimento mesmo. Então, eu tinha uma atração pela palavra yoga. Uma vez eu ouvi essa palavra e eu fui pega, sabe? Tipo, me chamou a atenção. Aí eu não sabia o Aham. que era, eu senti uma conexão. Aí comecei a procurar livros sobre o assunto, ler e praticar. Eu achei um livro prático lá, ensinava como é que fazia, chamava Yoga em 28 dias. E aí era uma prática por dia. Foi o meu primeiro contato. Daí depois Aham. eu procurei uma escola e já cheguei falando que eu queria ser instrutora, que
Enfim, eu tava naquela fase de decidir o que eu vou ser quando crescer. E aí eu comecei a estudar bem profundamente e praticar com bastante frequência, né? Praticamente todos os dias. Não na escola, mas eu ia para a escola todos os dias e estudava. E depois de acho que uns. Enfim, eu pratiquei durante uns 3 anos, e depois de uns 3 anos eu já comecei a lecionar, eu fiz todo o processo de formação profissional. Então, com 19 anos, eu comecei a dar aulas. E sabe que eu não tenho exatamente a data quando eu comecei a tomar floral? Eu acho que foi em 2009. Não. Por aí. Por aí, em 2009, eu acho. Então Você foi começou a bastante tempo depois. E era ok, assim, minha prática era. Eu tinha total conexão com a prática, mas eu tinha algumas demandas que, como eu comentei na outra transmissão que a gente fez sobre florais e sintomas, né? Como os florais podem ajudar nos sintomas que a gente pode ter, chamadas de doenças, enfim. Eu procurava alguma coisa que me ajudasse na transformação de padrões de comportamento. O yoga ajudou muito já, mas ainda não era o suficiente. E Havia aí. ainda para Hã? ser, havia alguma coisa ainda para ser estabelecida nessa história? Porque você estava na prática do yoga e aí você ainda sentiu que estava faltando mais alguma coisa. Deixa eu escrever para você. Eu percebi que, assim, na verdade, o que acontece é o seguinte: às vezes, quando as pessoas entram muito profundamente em alguma coisa, ou pelo menos foi o que eu percebi isso desde a prática do yoga, elas acham que. Eu acho que no yoga isso acontece muito para quem entra de cabeça, mergulha assim, para viver aquilo. As pessoas começam a achar que aquilo é a única ferramenta que tem para tudo. E ela precisa resolver todas as coisas com aquela ferramenta. Então, é, é tipo uma síndrome de super-herói também, que se atribui ao yoga, sabe? Então, ele tem que resolver suas questões emocionais, físicas, espirituais, é, enfim, tudo. Suas questões com a família, sabe? E não é bem assim. Então, ele é um instrumento de autoconhecimento. Então, se você se conhece, você começa a perceber coisas em você, você vai buscar outros recursos para te ajudar naquilo que você percebeu a partir da prática que você teve, né? Nessa Uhum. caminhada, né? Faz sentido? Total. Essa síndrome do super-herói é excelente. Porque o praticante é como se não pudesse ter, o instrutor de yoga não pudesse ter nada, né? Ele é um ser totalmente iluminado e ele não tem estresse, ele não tem problemas, ele não tem família expressada e não, nada repercute, nada atinge ele. E é muito pelo contrário. Acho que tem uma fase que a pessoa fica até mais sensível, né? E aí eu acho que nessa hora, acho que o floral é um grande apoio. Exato. Mas também essa cobrança não é uma cobrança externa só. É uma autocobrança de que a pessoa, você citou, por exemplo, quem trabalha com isso, né? Um instrutor, uma instrutora, um professor, uma professora de yoga, às vezes também se coloca nesse papel. A própria pessoa se coloca nesse lugar onde ela não, ela tem que resolver todas as questões da vida dela com o yoga. E existe uma frase que eu gostava muito, que eu não sei se eu vou lembrar agora, mas que diz assim: o yoga não visa resolver as mazelas do trivial diário, e sim a grande equação cósmica da evolução. Lembrei a frase certinha. Essa é uma Maravilha. frase do professor De Rose, que foi o meu primeiro mestre. Hoje não sigo mais essa linha de trabalho, mas eu passei por ela. E tem muita coisa que eu aplico ainda, que faz parte do meu universo de conhecimento. E essa é uma das frases que sempre me chamou a atenção,
Até porque eu tenho uma outra formação posterior, acadêmica, que é em filosofia. Então, essa é uma frase super filosófica, né? Eu vou até repetir. O yoga não visa resolver as mazelas do trivial diário, e sim a grande equação cósmica da evolução. É poética filosófica. É, Então, assim, o que é a grande equação cósmica da evolução? São as perguntas essenciais, existenciais, que a gente se faz. E procurar responder essas grandes questões da vida, que se tornam uma grande equação da evolução humana, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, aquelas questões básicas da existência básica. que algumas pessoas talvez será que nunca pararam para se perguntar? Ou todo mundo já parou para se perguntar? Talvez algumas não parem para se perguntar, porque estão ali totalmente imersa na maquinaria, né, do sistema, presas num estilo de vida, simplesmente pensando nas contas que tem para pagar, ou no que tem para comprar, ou nos problemas de relacionamento ali. Quando chega nessas questões mais de relacionamento, talvez mexa mais, né, com questões essenciais, porque trabalha com sentimento. Sim. Mas as questões da matéria, da subsistência, pode afastar dessas questões existenciais ou pode aproximar, porque a pessoa vem e se pergunta, nossa, em algum momento, né, quando cai a ficha, ela fala, pô, eu trabalho tantas horas por semana, não sobra tempo para nada, aí de repente eu até tenho um valor que eu recebo satisfatório pelo meu trabalho, mas eu não consigo usufruir da vida porque meu tempo é totalmente tomado por isso. E aí, enfim. Mas aí, voltando. Então, eu busquei o yoga com essa finalidade de resolver a grande equação cósmica da evolução. E aí, eu precisava de uma outra ferramenta para me ajudar nas mazelas do trivial diário. E aí, essa ferramenta foram os florais. Mas, a grande questão é, os florais também servem para resolver a grande equação cósmica da evolução. Então, mesmo para quem. Então, assim, a pergunta é: daqui para aí, né? Eu pedi para as Aham. pessoas fazerem perguntas, você pode trazer essas perguntas para mim, mas é o que eu pergunto para quem estiver assistindo. Para que você foi fazer yoga? O que te levou para o yoga? O que você buscava? Essa é uma pergunta importante. E Total. aí, a partir disso, vão ter florais que vão te ajudar nesse caminho, entende? Ah, eu procurei por questão de estresse. Ah, eu procurei porque eu quero me sentir melhor com o meu corpo, ajustar o meu corpo, um alinhamento postural, exemplo. Enfim. E aí, vão ter florais que vão te ajudar nisso também, né? Um trabalho paralelo, conjunto. Sim. Eu falei demais, eu falo muito. Não, mas é bom, porque está numa linha de raciocínio excelente. É bem Que isso que bom. as pessoas. Aí eu complementei que as pessoas também procuram muito por conta de questões emocionais, depressão. Acho que é uma das coisas que eu vejo que tem bastante procurar o yoga. Isso, interessante. Então, olha só, a pessoa procura porque ela está depressiva e aí consegue ter o ânimo de. Porque dependendo do grau de depressão, a pessoa não consegue mais ter ânimo para fazer nada, né? De repente ela conseguiu ter esse ânimo, eu vou fazer essa atividade porque vai me ajudar. Mas já é um grande esforço fazer isso. Sim, Às vezes, sair de casa para ir até o lugar já é um esforço. Aí chegar na prática e desenvolver as técnicas que estão sendo propostas por quem está ali orientando a prática, às vezes não
parece pesado, sabe? Tudo Aham. tem um peso maior. Então, se essa pessoa tiver fórmulas florais para ajudar ela a ir trazendo para o equilíbrio, porque assim, eu não costumo trabalhar com yoga de forma terapêutica, com uma visão terapêutica. Eu trabalho mais com essa visão do autoconhecimento, ainda que uma coisa esteja atrelada à outra. Não existe uma cura sem autoconhecimento, né? Mas a pessoa não precisa ter entrado num estado de desequilíbrio para procurar autoconhecimento. Então, eu costumo trabalhar mais nessa linha, que é a forma como eu sei fazer. Então, quando uma pessoa está num estado de maior desequilíbrio, porque tá todo mundo de alguma forma meio desequilibrado, né? Porque o mundo está desequilibrado, então a gente é afetado por isso. A nossa forma de construção de pensamento, de ação, já é distorcida. E aí a gente, em algum momento da vida, vai precisar parar para se observar, refletir, desconstruir tudo que é tudo, ou uma boa parte, ou uma pequena parte do que a gente acredita que é, da nossa forma de viver, etc. Mas, enfim, considerando que existe uma linha de normalidade, né, de pessoas que estão se sentindo bem, mas que querem algo mais. Então, existe uma forma de trabalhar yoga com isso, é a forma como eu trabalho. Mas tem pessoas que trabalham com yoga de forma terapêutica, tem uma visão terapêutica do yoga. Agora, se a, uma pessoa que está com exemplo, depressão, procura uma prática de yoga com alguém que não vai trabalhar de forma profundamente terapêutica, ela precisa de um recurso para ajudar ela a ter mais, por exemplo, ânimo para fazer as técnicas, porque às vezes, dependendo do grau, vamos supor, mesmo que um instrutor ou professora que esteja ali na frente fale, olha, o Bhastrika, que é a respiração acelerada, produz um aumento de energia, euforia, combate a estados depressivos. Mas, cara, para a pessoa é super difícil fazer o Bhastrika, porque ela está muito para baixo, entende? É. Então, uma outra ferramenta que suba um pouco o nível de energia para ela conseguir fazer aquilo que é proposto, e aí esse yoga vai fazer uma manutenção e criar um superávit de energia, é melhor. Porque talvez a coisa se torne insustentável para ela. Ela acha tão difícil que ela vai desistir do yoga. E o yoga. Então, não sei se ficou claro esse caminho. Vamos pensar assim, em 3 graus, né? De nível de energia. Uma pessoa que está com baixo nível de energia, uma pessoa que está com um nível de energia ok, e uma pessoa que está naquele nível mais de quem já pratica há muito tempo, já se trabalhou bastante, está com uma energia super elevada. Se essa pessoa chega, talvez para puxar ela para o nível, para o primeiro nível, seria bom ter algum um Um recurso suporte. terapêutico. Aham. Sim. Só que aí é que tá, não é só ir, porque assim, aí ela chega no nível médio, no nível da normalidade. E aí o yoga vai ser ótimo para ela não cair mais, entendeu? Não que seja impossível cair, porque é aquilo que a gente estava falando, todo mundo é ser humano. Então pode acontecer. Não é porque a pessoa pratica yoga há não sei quantos anos que ela não pode ter uma depressão. A gente não sabe o que pode acontecer na vida das pessoas, sabe? São inúmeras circunstâncias. Mas é inegável que a prática do yoga vai te dar uma estrutura maior, emocional, física, energética, espiritual, psíquica, para conseguir lidar melhor com os fenômenos da vida. Mas a gente não é super-herói, né? Voltando, então pode acontecer que
Em alguma situação você não está forte o suficiente, não importa que você pratica yoga há 10 anos. Mas é bem melhor. É uma caída para uma levantada, né? Não é uma caída para arrasar, terra arrasada. Entendeu o que eu falei? Entendi Que mais ou menos. às vezes a pessoa, quando já tem uma estrutura do yoga, ela vai e retorna rapidamente. Ao ponto Isso, de levanta mais rápido. voltar mais rápido. Do que uma pessoa que não Demora tem. mais para cair e levanta mais rápido, né? E os florais, Vivi, o que você recomenda de florais? Tem algum que você gosta de utilizar para você, no seu caso? Não, assim, nós podemos trabalhar, vamos pensar em duas formas de trabalho com os florais. Uma com traços de personalidade inatos, né? Então, aquela pessoa que desde pequenininha tem aquelas características. E questões e momentos, questões circunstanciais. Então, por exemplo, uma pessoa que seja desde sempre superativa, tem muita energia e tal. Isso é positivo. Não vamos colocar as coisas como positivo e negativo no sentido de colocar algum tipo de característica como anormal. É uma característica da pessoa. Só que, para algumas circunstâncias, se ela não souber lidar com essa própria característica, isso pode gerar um conflito nela mesma e nas relações com os outros. Então, numa situação em que ela precise ficar mais quieta, ela não vai conseguir. Isso vai gerar conflito nela, porque ela quer fazer outra coisa, enfim, sei lá, ela precisa fazer uma reunião em que ela tem que ficar 1 hora em silêncio, ouvindo alguém falar e não pode se mexer muito, sei lá, né? Então, isso é um traço de personalidade que acompanha a vida toda. A pessoa não vai deixar de ser assim. É quem ela é. Só que ela precisa aprender a lidar com suas próprias características, ainda que seja, dependendo do caso, assumindo que ela é assim mesma, entende? Não querendo se mudar, então trabalhar a aceitação de algumas coisas, assumir quem você é. E isso tem muito a ver com a forma como eu entendo yoga. Yoga, para mim, é uma. Fazendo link entre as duas coisas, né? É uma prática de autoconhecimento, integração de tudo que você é, manifestação do seu verdadeiro ser. Manifestar o seu verdadeiro ser é ser autêntica ou autêntico e assumir quem você é para o mundo. Isso demanda uma grande força, muitas vezes. Mas voltando, aí tem outra forma que vamos pensar nessa pessoa que é super ativa, mas ela de repente ela passou por algum acontecimento na vida e ela perdeu essa característica. E isso até denota uma espécie de desequilíbrio. Então você fala, nossa, aquela pessoa ali está desanimada, não quer mais sair, né? Chamei ela para ir na academia, ela não quer mais fazer academia. Ela corria comigo, não sei quantos quilômetros eu não quero mais correr. Aí, peraí, então isso tá esquisito. Aí é uma questão circunstancial, ver o que está acontecendo com essa pessoa e tratar o que está acontecendo naquele momento para ela voltar a ser quem ela é. Entende? Às vezes, precisa de ser quem ela é saber, ser quem se é com equilíbrio também, para lidar com o mundo e com os outros. Então, por que eu estou falando isso? Porque na hora de você fazer um tratamento, a gente vai ver se vai tratar questões do momento ou questões de personalidade. Isso pode ser trabalhado junto.
de som. Hã? Estou com probleminha de som, não estou conseguindo te ouvir. Se deu algum problema Ah, no meu meu. Deus. Pois é, quando eu vou falar, quando eu vou te ouvir, eu também tenho que ficar bem pertinho. Também não. Mas Ah, vamos ver. beleza. Ó. Por exemplo, para esse caso que eu citei, tem um floral, uma essência floral. O que são essências florais, para quem nunca ouviu falar disso? São. Eu não gosto de usar a palavra extratos líquidos de flores, porque não tem uma questão química. É uma, é uma essência vibracional mesmo. Quando você leva para análise uma essência floral, ela não tem os componentes químicos da flor. Ela tem só a parte vibracional, porque a água é a base, água mineral de uma essência floral, que recebeu as qualidades vibratórias daquela flor, ficou ali por algumas horas, mergulhada, recebendo a luz solar também, ou em alguns casos, método de fervura, mas são os menores casos, a maioria é o método solar. E aí ela vai soltando também o orvalho, sabe? Aquele orvalho tem as qualidades vibratórias da flor. Então a gente está falando de energia. Ela coloca o ser humano num estado vibracional diferente, de alinhamento, de harmonização. E aí, tem vários sistemas florais. Os primeiros que surgiram foram os florais de Bach, são da Inglaterra, e hoje tem inúmeros. Aí eu vou trazer um aqui que é um floral da Austrália, que se chama Black Eyed Susan. Lógico que está em inglês, porque é um floral australiano, então o nome da essência é em inglês. E ele trabalha justamente a habilidade de se voltar para dentro, de se aquietar. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja muito ativa dessa forma como eu falei, ela vai ter dificuldade de fazer uma prática de meditação tradicional. Sentar, ficar com o corpo imóvel, fechar os olhos. Tem uma questão importante nisso tudo também, que é: ela precisa fazer isso? Será de uma característica mais agitada? Será que essa é o melhor tipo de prática de autoconhecimento para esse tipo de pessoa? Mas vamos supor que ela queira, que ela sinta que sim, que ela quer fazer. Só que aí ela senta e não consegue fazer. Aliás, quem é que não tem dificuldade de sentar e ficar parado em meditação? É o que todo mundo reclama, né? Nossa, mas é muito difícil meditar. Eu sento e eu fico pensando em um monte de coisa. E, enfim, aí o corpo começa a chamar atenção. E aí, olha só que legal ter um floral que ajude a trazer esse aquietamento. Bom para meditação, por exemplo. Um outro que pode ser bom para meditação, um exemplo que me vem agora é o White Chestnut, dos florais de Bach. Ele foi um floral que me marcou muito. Eu realmente senti o poder das essências florais com esse floral, por exemplo. Porque era uma época em que a minha mente estava muito turbulenta. Então eu tentava praticar e eu não conseguia realmente me concentrar direito. E aí a inquietação mental vinha para o corpo, né? E aí, enfim, atrapalhava tudo. Não conseguia fazer minha prática. Não conseguia ter prazer de praticar, que é importante. E tomando poucos dias dessa essência, eu não sei se foi ela pura. Eu acho que foi ela pura. E quando a gente toma uma essência pura, ela é mais forte. Então ela tem um poder de atuação mais rápido, mais evidente. Eu senti, assim, limpando a minha mente. Foi incrível. Só então eu percebi o quanto eu era pensadora.
Eu estava sempre ruminando pensamentos dentro de mim, conversando naquela falação, sabe? Sem perceber o mundo passando. O mundo passa e você não percebe, as pessoas estão ali, você não sabe quem tá ali, a roupa que ela tá, você não presta atenção em nada. Porque você está sempre dentro de você mesma pensando em alguma coisa. E isso é muito comum, esse estado mental. De preocupação, de repetição de pensamentos, enfim, falação interna. E aí tem uma essência que vai te ajudar a limpar a sua mente. Isso tem tudo a ver com praticar yoga, de receber o auxílio das florais para sua prática. Porque aí, a partir desse momento, você consegue atingir um estado de concentração bem mais profunda. Legal. Quer perguntar alguma coisa ou eu falo mais das essências? Alguém que está assistindo quer perguntar alguma coisa? Não, não teve pergunta. Então, daqui, acho que você respondeu as minhas perguntas, né, a respeito do estresse, do floral e a sua própria, o seu próprio testemunho, né, de como ele atuou. Eu acho que foi fundamental. E Olha, não falo. aqui, acho que só o que eu ia perguntar, acho que é uma coisa que você respondeu já na outra live, que era se são terapia ou se são remédios, né? Os corações que Os faltavam. florais, por que chamam os florais? Porque são os remédios florais. Entendeu? Os Florais do remédios sangue. florais. Remédios para a alma, remédios para seu corpo vibracional. Colocar em harmonia. E é chamada de terapia floral. Porque se utiliza desses remédios para harmonização do ser, autoconhecimento, cura. É isso. Eu pensei assim agora num exemplo de uma pessoa que não sabe respirar, que é muito comum também. Então você chega para fazer sua prática, começar a sua primeira aula de yoga de repente, é bem provável que você aprenda a respirar. Claro, existem várias formas de praticar. Existem yogas que são só práticas de meditação, existem yogas que trabalham só a parte postural, mas muitos trabalham com respiratórios. É essencial saber respirar. E aí você vai tomar conhecimento de que você não sabe respirar. Você não sabe fazer uma respiração, por exemplo, aí a professora fala, começa a movimentar o abdômen. O ar entra, o abdômen sai, o ar sai, o abdômen entra, como uma bexiga que enche, esvazia. E a pessoa não consegue, ela não tem consciência corporal. Mas, o que acontece também? A musculatura, por falta de uso e excesso de tensão, está contraída. Então, o diafragma, por exemplo, está tensionado. Então, a pessoa precisa relaxar. Tem bloqueio de energia na região do plexo solar, por exemplo. Então, eu lembro que até aqui que eu tinha visto um floral de Minas, chama Borragine, para tensão no plexo solar e no peito. Ele desenvolve coragem e abre para novas perspectivas. Mas, ó, a correspondência entre todos os corpos, né? Então a pessoa não consegue respirar porque, primeiro, ela não aprendeu. Quando ela era criança, não tinha yoga na escola. Seria muito bom se tivesse, né? Uhum. Porque a gente nasce sabendo respirar e desaprende. Desaprende por justamente vai tensionando. Leva uma bronca, aí tensiona. Isso vai ficando tudo acumulado no corpo. E aí você não aprende a fazer uma manutenção. Do tipo, tensionou, percebi que tensionou, entendi o porquê tensionou, foi aquela bronca, não lidei bem com ela, pronto. Somatizou no corpo. Então,
Tá vendo? É todo um caminho de autoconhecimento. Mas, enfim, aconteceu isso. E aí pode ter uma essência floral que vai trabalhar energeticamente para retirar esses bloqueios que estão acontecendo aqui. E aí a sua musculatura vai voltar a descontrair novamente e vai favorecer você conseguir fazer a respiração, porque você queria fazer a respiração, te ensinaram, só que estava travado. Então, às vezes, dependendo do caso, leva um tempo para a pessoa conseguir respirar daquela forma ou de outra, entendeu? Então, agora outro exemplo. Posições, vamos para a parte postural. Porque existe correspondência. Então, se a gente for pensar nessa questão da respiração, o que poderia também ajudar a pessoa? Os próprios asanas, que é a parte postural. Então, fazer alguns tipos de alongamento, flexão lateral, vai trabalhar a musculatura aqui, torções. Também vão trabalhando o músculo de forma a relaxar, tirar essas tensões, bloqueios. Os asanas são isso também. Trabalhar energeticamente para remover esses bloqueios. Mas, vamos para um outro exemplo. Então, a pessoa está lá na parte postural e ela percebe que ela não consegue fazer os movimentos, o corpo está muito duro. Isso é uma coisa muito comum também, né? Todo mundo se sente muito duro quando vai praticar, nas primeiras aulas, principalmente. E o que quer dizer? Hã? Muito duro, a maioria. É. Quer colocar o dedo no pé, o dedo da mão no pé. Uhum. Então a gente vai perceber rigidez nas articulações, que é o que a gente chama de flexibilidade. Inflexibilidade e flexibilidade tem a ver com a parte articular. E alongamento com a musculatura. Então, a pessoa tem uma rigidez, ela não consegue fazer posições em que precise movimentar tornozelo, joelho, ombros. Então, isso quer dizer o quê? Que primeiro surgiu uma rigidez, não necessariamente, tá? Às vezes é um padrão de comportamento do dia a dia que acaba fazendo isso também. A pessoa não faz nunca fez nenhum tipo de atividade para movimentar o corpo, trabalha no escritório frente do computador, é lógico que o corpo vai ficar duro. Então não é só uma questão mental, que era o que eu ia falar. Mas geralmente tem correspondência, que é um padrão de comportamento, de mentalidade rígida, inflexibilidade, intolerância, esse tipo de coisa. E aí o corpo vai mostrando a sua personalidade. Porque mesmo, de alguma forma, pode ser que sim, tenha total correspondência essa coisa do começa na mente, na forma de pensar, porque isso até determina que tipo de trabalho você vai ter na sua vida, né? Então a pessoa tá ali pensando que, ai meu Deus, se eu não trabalhar aqui, eu não tenho nenhuma outra forma de viver. Eu só tenho essa visão. Então, uma visão estreita. Tá vendo essa questão de abrir para novas perspectivas? Como tem a ver? E aí você vai trazendo flexibilidade. Então, vai te ajudar a soltar o corpo. Você vai fazer a parte postural. Os asanas, por si só, vão trabalhar diretamente no corpo e, por correspondência, no corpo energético e emocional e outros mais sutis. E o floral, olha que interessante. Como se você fizesse aqui, ó, o yoga vai trabalhar do denso, trabalhando, pensando em respiração e parte postural. Vai trabalhar do denso para o sutil. E os florais vão trabalhar do sutil para o denso. Então, eles fazem um trabalho complementar. Lindo. Boa relação. É isso. Acho que pode ficar muito longa a nossa transmissão, não sei. Tem Ela já bastante tem coisa para falar, quase é 45 infinito, né? minutos. Já tem quase Pedro, faz uma 45. pergunta pra gente, Pedro Gabriel.
É, exatamente. Eu lembro que você tinha feito uma pergunta há muito tempo atrás no Facebook, vou até tentar lembrar qual foi. Uma delas eu lembro, a outra eu não lembro. Uma delas que você me perguntou há anos e que eu disse que um dia eu te responderia. Foi, mas os florais não são uma muleta? A ideia não é a gente aprender a se libertar de tudo e ter autonomia? E o yoga seria um caminho de autonomia? Aprender a lidar com tudo que eu sou e pronto, não preciso de nada, eu ando com as minhas próprias pernas. Então, eu aprendo a lidar com o meu emocional, com a minha mente, com o meu corpo, coloco tudo isso em alinhamento e vivo um mundo perfeito. Sou iluminada. Sim, a ideia é essa, só que imagina qual é o tamanho do caminho para isso. A gente não vai conseguir isso de uma hora para outra. Então, você usa de outros recursos para te ajudar. E em algum momento você vai sentir, pô, não preciso mais disso, sabe? Eu vejo dessa forma. Ou não. Eu, por exemplo, pratiquei durante, sei lá, digamos, vai, eu vou chutar, eu acho que foi por aí, uns 7 anos de yoga, só yoga, não fazia nada na minha vida, assim, de autoconhecimento, né? Ou de trabalho terapêutico, enfim. Era yoga, todos os dias, imersão. Foi ótimo, desenvolvi uma série de coisas em mim mesma. Depois, eu conheci os florais, percebendo que eles estavam me ajudando na minha vida, do tipo, decidir se eu continuo ou termino um relacionamento, sabe? A meditação poderia me ajudar? Claro que poderia, mas não é, nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo. E aí vai ter uma coisa que vai te ajudar nessas questões da vida também, vai reverberar, enfim. É isso. Ah, e aí depois eu comecei a usar floral e eu fico pouco tempo, assim, em intervalos pequenos, sem usar floral. Eu tô sempre tomando floral. Por quê? Aí uma vez uma amiga minha falou, acho que você é viciada em florais. Primeiro, se fosse, seria um vício psíquico, porque não causa dependência química. Qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar floral, porque não causa dependência, então está liberado. Mas não é uma dependência psíquica, é uma opção minha de caminho de autoconhecimento. Assim como eu escolhi o yoga como um caminho, floral é outro. Por quê? Porque da forma como eu faço o meu atendimento e o atendimento das pessoas que eu atendo, ficou um pouco redundante, mas enfim, eu faço uma leitura vibracional para ver em que momento eu estou. Então, é uma prática de autoconhecimento. Que florais eu estou precisando agora? Aí vai aparecer ali, olha, eu estou vibrando nessa flor. O que elas fazem? Elas trabalham isso. E aí eu descubro que eu estou assim. Geralmente é isso. Eu falo, nossa, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Então me ajuda a perceber o que é o mais relevante do momento. Ou eu decido, percebi por mim mesma que eu preciso trabalhar alguma questão. E aí eu vou trabalhar isso com yoga, vou, mas eu vou trabalhar com florais. E aí pronto, resolvi essa questão. Agora eu não estou sem nenhuma questão. Ninguém está sem nenhuma questão na vida. A gente tem sempre alguma coisa para fazer. Quem tem comprometimento com autoconhecimento, entende? Com evolução. Quem está sempre querendo melhorar, enfim. Sempre vai ter alguma coisa. Ah, agora eu quero me aprofundar nos estudos. Eu percebi que agora eu preciso voltar a fazer uma pós-graduação. E aí, sei lá, de repente é isso, você quer ter mais concentração para estudar, enfim. Aí resolveu isso, nossa, tá fácil, agora eu não preciso mais de ajuda nisso. Mas aí meu namorado começou a ficar com ciúmes que eu tô indo pra faculdade e eu não tô sabendo muito lidar com isso.
Aí uma fórmula floral pode te ajudar na comunicação, na empatia, para entender o sentimento do outro, enfim. E pode ter um momento em que você fala, meu, não tô precisando de nada, eu quero ficar aqui tranquila. Então você não vai tomar floral nenhum por alguns meses, semanas, anos, eu acho, pra mim, acho que não sei, talvez demore um pouco. Acho que respondeu, né, o Pedro? Depois de Oi? vários anos. Acho que você respondeu o Pedro agora, né? Depois de tanto tempo. É. Eu não tô conseguindo ver quantas pessoas estão online. E, e é isso. Se alguém tem alguma pergunta a mais. Acho que as perguntas podem vir depois. Acho que é interessante deixar essa aberto, né? Para quem for assistir, que a live vai ficar 24 horas disponível. E contactar direto com você, né? Mandando a pergunta via direto. Uhum. Eu vou, então, para finalizar, sugerir mais alguns florais. Eu falei uma essência dos florais australianos, uma dos florais de Minas. E vou falar agora sobre algumas essências dos florais de Saint-Germain, por exemplo. A essência amígdalos é boa para pessoas que estão presas nas ilusões. Eleva a consciência. Tem tudo a ver com yoga isso. Então não é só um trabalho para quem está começando agora, também para quem escolheu ter uma vida de yogin, yogini, ter aquele comprometimento de eu quero elevar cada vez mais minha consciência, ser cada vez mais consciente, elevar cada vez mais minha energia, enfim, se libertar, né? Porque uma dos entendimentos de onde a gente quer chegar com yoga é na libertação. Libertação do quê? De condicionamentos. Inclusive, dependendo da forma de pensamento, da linha de pensamento, da cultura em que esse yoga está sendo praticado, como na Índia, por exemplo, é a libertação do ciclo de vida e morte e vida. Então, eu quero me libertar da roda da encarnação, das encarnações. Olha só como é amplo o assunto. E aí você pode ter um floral para te ajudar a elevar sua consciência, a se libertar desses condicionamentos. Floral da maçã, né, da flor da macieira. Ele ajuda na purificação, limpeza de todos os tipos. Então você começa a perceber o que precisa ser purificado. Ter mais higiene na sua casa, mais organização, jogar coisa fora. E isso dentro do corpo também. Então, uma purificação do corpo, melhorar a forma de se alimentar, sabe? Ajuda a ter a vontade de fazer isso, a perceber isso. Quando você está num estado de estagnação, energia parada, ele traz essa limpeza, a flor da macieira traz a limpeza e o impulso de ação, de agir de forma diferente, voltado para esse desapego. E a última essência que eu vou sugerir é a verbena, que a gente conhece, né? Muitas pessoas conhecem a verbena, ela tem um cheiro tão gostoso, muito parecido com capim santo, erva cidreira e tal. Nos florais de Bach, é a essência verven, ela é boa para essa coisa da rigidez que eu falei, flexibilidade. Pessoas que são muito autoritárias, mandonas, rígidas, nervosos, ansiosos, porque querem ter o controle de tudo. Enfim, essa coisa do padrão duro, ela ajuda muito. Inclusive em obsessão, quando a pessoa é obcecada com política, com religião, com yoga, transforma o yoga numa obsessão, começa a achar que tudo é yoga, fala de yoga para todo mundo. Sabe quando a pessoa começa a levantar bandeiras das coisas? Então, para quem tem isso, muito preso numa ideia,
num partido político é super boa, a verbena. E é isso, são as dicas de hoje. Depois eu posso colocar eu vou colocar algumas essências florais no perfil, só de flores, de essências florais, que é o Florais Essenciais, tá no Instagram e no Facebook, Florais Essenciais. O que mais? Bastante coisa. É isso, né? Maravilha, acho que tem bastante informação, né? Todo mundo vai poder ouvir novamente e, na dúvida, consulte. Ah, eu queria dizer uma coisa, que para quem teve acesso ao yoga comigo e eu não estou mais em São Paulo e quer continuar praticando, pode praticar yoga com você, por exemplo, é uma das possibilidades de quem atua em São Paulo. Ou online contigo, né? Yoga com self-healing também. Então siga a Maritza, mas também pode fazer prática de yoga comigo online, quem sentir vontade de continuar. Assim como a gente está fazendo aqui, daria para estar fazendo uma prática. E uma dica que eu queria dar sobre redes sociais, que eu não sabia, descobrir hoje, para encerrar, a gente pode ativar as notificações no Instagram, eu não sabia, de um perfil que você quer receber, ver quando a pessoa postou alguma coisa, sabe? Receber notificação de que a pessoa postou alguma coisa. Você pode ativar as notificações dos stories e do perfil. Assim como você pode cancelar, então você não precisa deixar de seguir alguém que você não está muito a fim de ficar vendo as coisas que a pessoa posta naquele momento. Você pode tirar umas férias, vai lá, cancela as notificações, está separado de perfil e de stories. Então é isso. Como fazer isso? Lá no seguir, onde você segue a pessoa, se você quisesse deixar de seguir ela, você iria lá apertar e deixar de seguir. Só que ao invés de deixar de seguir, você para de seguir só essas coisas, publicações, ou ativa as notificações, que é onde eu quero chegar. Para quem tem bastante interesse nisso, principalmente no perfil Florais Essenciais, que eu não posto com tanta regularidade, é legal ativar as notificações, porque quando eu postar, você vai saber. Ah, tem uma flor nova, uma dica de uma flor nova. Inclusive, eu tenho 3 fórmulas florais que eu vou compartilhar com o mundo, que tem a ver com essa questão de consciência. Então, eu vou finalizar com isso, que é níveis de consciência. Se você sente que você está num nível de consciência adormecida, você se sente uma pessoa alienada, você já despertou algum grau de consciência, que é perceber que você é alienada. Então, eu estou muito alienada politicamente, ou eu estou muito alienada espiritualmente. Eu estou alienada do mundo, de quem eu sou. Enfim, você sente que precisa despertar, acordar. Eu preparei uma fórmula floral dos florais de Saint Germain para isso, e eu vou divulgar lá no meu perfil. Se você sente que você já é bem desperta, uma pessoa que já acordou e precisa, só que tá difícil sustentar a consciência, porque ter consciência não é fácil. Por exemplo, saber que o que você está comprando gerou escravidão em algum lugar, humana ou animal, ou que vem com veneno. Enfim, são tantas coisas que a gente vai tomando consciência e aí isso reverbera numa necessidade de mudança de comportamento e às vezes a gente não aguenta. Tipo, meu Deus, eu vou levar o mundo nas costas? É difícil. Então, é uma fórmula floral para sustentar. Né? A primeira é despertar, a segunda é sustentar a consciência. É uma fórmula de florais de Minas. E a última, expandir a consciência. Você já
conseguiu acordar, já conseguiu sustentar, e agora o que você precisa fazer? Despertar outras pessoas. Levar, comunicar para o mundo que precisa acordar também. Então, eu tenho uma fórmula floral para pessoas que precisam trabalhar nisso, com florais do Cerrado. Legal, né? Eu gostei, Bem porque legal. me veio esse insight, essa intenção de que eu tinha que fazer isso. Se eu não me engano, depois daquela nossa transmissão passada. Então, da semana passada para cá, quando eu fui fazer o atendimento das pessoas que se interessaram, eu senti que eu tinha que fazer isso. Então é isso, né? Então, deu quase uma hora. Deu quase uma hora? Deu uma hora. Quase. Obrigada. Eu vou fazer uma divulgação então, para dar uma hora, de umas outras transmissões, e você fala das suas também. Que eu quero fazer, que é sobre o projeto Matilha Yoga, que também vai unir essências florais. Então, o que é Matilha Yoga? É estudo aprofundado do livro Mulheres que Correm com Lobos, práticas de yoga unidas que tenham a ver, faça o link com os conteúdos que a gente está estudando, e essências florais para trabalhar essas questões. Então, é uma prática de autoconhecimento e é uma prática terapêutica também. Além de ser, porque o livro ele trabalha questões de psicologia, literatura, enfim. E aí eu quero fazer transmissões ao vivo como essa, falando sobre algum capítulo ou trechos de um capítulo. Então, eu vou fazer esse estudo aprofundado no ar, né? Porque a gente faz nos grupos, reuniões nas cidades onde eu trabalho, enfim. Mas vai ter isso também aqui. Então, quem se interessar, fica ligado aí que segue a hashtag Matilha Yoga e a hashtag Matilha On, de online. Porque nessa vai ter só os vídeos. E você, Maritza, quais são suas transmissões ao vivo por vir? Pergunta aí de novo. Ah, sim. Quais são as transmissões ao vivo que você está por fazer? A próxima semana vai ser o Reiki com o Tiago. Ele é mestre em Reiki e a gente vai falar sobre a importância para as questões emocionais, e especialmente para a distonia, né? Que é o Instagram que eu estou trabalhando as terapias, né? Levantando as terapias. Então vai ser bem interessante. Quem quiser, aí acessa no Distonia Cervical. Distonia, underline, cervical. Daí você me acessa para ver o Thiago falar sobre reiki. Massa. Obrigada, Marita. Muitas graças pela parceria. Obrigada. A todo mundo que participou, aparecendo na nossa sala. Um beijo. E esse vídeo vai ficar disponível, então, 24 horas, e depois, se tudo der certo, no YouTube. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.